Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 22º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre a variedade dos tipos de abrigos de morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Se tem uma coisa que os morcegos são muito bons em fazer é achar abrigos para se esconderem. Eles podem se abrigar em vários lugares diferentes, sendo alguns desses lugares bem inusitados. Bom, mas antes vamos pensar sobre a distribuição desses bichos. Os morcegos ocorrem no mundo todo, com exceção das áreas polares. Então, seja em um ambiente urbano, em um ambiente de floresta, em um ambiente de savana ou pantanoso, ou um ambiente de deserto, é possível encontrar morcegos. Mas será que em cada tipo de ambiente desse, eles vão sempre ter o mesmo tipo de abrigo? Claro que não. Para cada tipo de ambiente desse, a gente vai ter abrigos diferentes, que são os que estão disponíveis naquele tipo de ambiente e de acordo com as espécies que ocorrem naquele ambiente. Então, por exemplo, um morcego que se abriga exclusivamente em cavernas vai ser encontrado em áreas urbanas? Muito dificilmente, porque se ele se abriga somente em cavernas, ele vai ocorrer somente onde tem cavernas. Então, dependendo da espécie do morcego, dos tipos de abrigo que a espécie gosta e o grau de dependência desse abrigo, vai ocorrer uma limitação da distribuição da espécie do morcego. Então, do ponto de vista da relação dos morcegos com os abrigos, a gente vai ter espécies mais generalistas, menos generalistas e muito restritas. As espécies generalistas, em geral, apresentam uma ampla distribuição e ocorrem em vários ambientes diferentes. E por quê? Porque essas espécies se abrigam em diferentes lugares e em diferentes ambientes. Então, como um exemplo de espécie muito generalista bem conhecido, é a espécie Artibeus lituratus, que é o morcego da castanheira ou da amendoeira. Ele é aquele morcego grandão que a gente vê nas cidades voando próximo às copas das árvores. Essa espécie ocorre no Brasil todo e em todos os tipos de ambientes do Brasil, como nas áreas urbanas, nas áreas de mata, no cerrado, no Pantanal, nos pampas, no litoral e entre outros lugares. Esse animal é muito bem adaptado a todos esses tipos de ambientes, independente se é um ambiente muito impactado, com muitas alterações ambientais feitas pelo homem, ou ambientes conservados. E aí, como ele é muito bem adaptado a qualquer tipo de ambiente, ele tem uma ampla variedade de itens alimentares, né? Ele come várias frutas diferentes e não depende exclusivamente de um único tipo de abrigo, essa espécie acaba se dando muito bem em qualquer ambiente. Então, por exemplo, nas áreas urbanas, que é o exemplo que a gente tem mais próximo da gente em geral, eles vão se abrigar muito nas copas das árvores, de diferentes árvores, e em muitas casas, e em diferentes lugares das casas. E entre as espécies generalistas, a gente tem alguns graus de variedade. Por exemplo, o morcego da castanheira, que é o Artibeus lituratus, é muito generalista. Já a espécie Sturnira lilium também é generalista, mas muito menos comparado com o morcego da castanheira. Essa espécie Sturnira lilium, ela é popularmente chamada de morcego do ombro amarelo. Ocorre em todo o Brasil, também se alimenta de várias frutas diferentes e também pode ser encontrada em diferentes tipos de ambiente pelo Brasil. Mas por ser uma espécie menos generalista, ela não vai ocorrer com facilidade em todo e qualquer lugar. Por exemplo, embora ela ocorra em áreas urbanas, ela não é encontrada nas cidades de uma forma tão abundante quanto o morcego da castanheira, que costuma ser uma das espécies mais abundantes nas cidades. Então, por exemplo, pensando ainda nas cidades, o morcego dos ombros amarelos também pode se abrigar nas copas das árvores e de diferentes árvores, mas nas casas ela não é tão comum de ocorrer.
E como exemplo de uma espécie muito restrita com relação aos tipos de abrigos é o morcego Natalis macrourus, que é popularmente conhecida como o morcego orelha de funil. Esse morcego é bem pequenininho, se alimenta exclusivamente de insetos, ocorre em boa parte do Brasil e gosta muito de cavernas. Embora ele já tenha sido encontrado em outros abrigos, o morcego orelha de funil depende demais das cavernas como abrigos. Sem as cavernas, esse bicho muito provavelmente iria morrer porque ele não se adapta bem em outros ambientes, especialmente em ambientes alterados, como áreas urbanas. E aí, gente, com uma restrição tão grande de abrigo e uma perda constante e crescente desses abrigos, que são as cavernas, esse é um dos morcegos ameaçados de extinção aqui no Brasil. Bom, mas se esse episódio é para falar sobre os tipos de abrigos dos morcegos, por que a gente está conversando sobre espécies generalistas ou restritas? É porque o comportamento dos morcegos em relação aos seus abrigos está muito relacionado à distribuição dos animais. E eu quero que você entenda, antes de mais nada, que independente do local que o morcego utiliza para se abrigar, é muito importante conservar todos esses locais. Porque as espécies generalistas, elas podem até acabar se virando e achando outros lugares para se esconder, mas as espécies especialistas restritas, não. E a maior parte das espécies de morcegos no Brasil são espécies que apresentam um perfil mais restrito. Ou seja, se a gente destruir os abrigos das espécies, muito provavelmente nós estaremos condenando os morcegos que vivem ali. Às vezes é difícil a gente conseguir ver isso com facilidade, porque a maioria de nós mora nas áreas urbanas. E nessas áreas, boa parte das espécies dos morcegos são generalistas. Não é à toa que elas estão aqui na cidade. É porque elas se adaptaram bem. Então, vamos pensar em números. No Brasil, atualmente nós temos catalogadas 181 espécies de morcegos, mas na maioria das áreas urbanas do país, nós costumamos encontrar, em média, somente 30 espécies. Dependendo da cidade, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas vamos considerar uma média de 30. Então, onde é que estão as outras 151 espécies? Tá vendo como que alterações ambientais podem impactar drasticamente a riqueza de espécies de morcegos de um determinado local? Não é toda e qualquer espécie que se adapta em todo e qualquer lugar. A ocorrência e distribuição das espécies de morcegos depende de vários fatores. E um desses fatores é o tipo de abrigo que aquela espécie de morcego utiliza. Bom, então em relação aos tipos de abrigos propriamente ditos, dependendo da espécie e da região, os morcegos podem se abrigar em diferentes locais, como cavernas, copas de árvores, nas casas, em construções abandonadas e debaixo de pontes. Sem dúvida, esses são os locais mais comuns, mas também há registros de morcegos em bueiros, em ocos de troncos de árvores, em cupinzeiros abandonados e até entre pedras. Tem algumas espécies que também podem construir seus abrigos. Por exemplo, a espécie Ectophila alba, que é popularmente conhecida como morcego branco de Honduras, é uma espécie que constrói seus abrigos. Ela ocorre em alguns países na América Central e se abriga sob folhas grandes, como folhas de helicônia, de bananeiras e de outras plantas. Então vamos pensar, por exemplo, numa folha de bananeira, que é a que eu acredito que todo mundo já deve ter visto alguma vez na vida. A folha da bananeira é super comprida e tem uma nervura central espessa ao longo da folha toda, não é? Então, esse morcego mordisca as laterais dessa nervura, fazendo com que a folha se dobre ao meio, formando uma tenda. Aí o morcego se abriga lá dentro dessa tenda. Se você não conseguiu imaginar com a minha descrição, procura aí no Google imagens por morcego branco de Honduras que você vai ver e vai entender. Um outro exemplo muito legal de abrigos diferentes são os construídos pelos morcegos da família Chiropteridae, que ocorrem em alguns países da América Central e do Sul, incluindo algumas regiões aqui do Brasil. Os morcegos dessa família possuem estruturas de sucção encontradas na base do seu polegar e das
zona do calcanhar. Sabe aqueles bichinhos de pelúcia que vêm com ventosas plásticas para a gente prender no vidro? Essas estruturas de sucção dos morcegos é como se fossem essas ventosas de plástico. E para que esses bichos têm essa estrutura? Eles têm para poder se fixar nas folhas lisas de algumas plantas que eles utilizam como abrigos. Esses morcegos costumam enrolar parte das folhas formando uma espécie de cone. Daí eles se abrigam dentro desse cone e usam as ventosas para se fixarem na folha que é lisa. Um exemplo de planta que eles fazem isso é a helicônia, que é uma planta muito utilizada para ornamentação em jardins. Sensacional, né? Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!